Olá, este é o IPC Esclarece e no programa de hoje vamos falar sobre EQM, ou Experiência de Quase Morte. A experiência de quase morte é um fenômeno vivenciado por algumas pessoas que se encontram em situações críticas. O que são situações críticas? São situações clínicas, por exemplo, parada cardíaca, traumatismo crânioencefálico grave, acidente vascular cerebral ou mesmo um procedimento anestésico, onde a pessoa sofre uma perda da consciência. Este fenômeno tem sido estudado pela ciência desde a década de 60 e 70, quando o pesquisador norte-americano, o psicólogo Raymond Moody Jr., definiu os critérios diagnósticos para uma experiência de quase morte. Dentre os critérios mais conhecidos são a sensação de estar fora do corpo, encontrar pessoas nessa situação, pessoas que são conhecidas, por exemplo, parentes falecidos ou desconhecidos. Muitas pessoas chamam que encontraram seres de luz. Passar por um túnel também é um dos critérios. Um outro critério bem conhecido é que a pessoa se depara com uma linha, ou um limite, ou uma fronteira. E se esta pessoa ultrapassar aquela fronteira, ela morrerá, quer dizer, ela não voltará mais para o seu corpo. Os cientistas têm algumas hipóteses para esses fenômenos. 3 são as principais hipóteses. A primeira hipótese é a hipótese biológica, isto é, os neurocientistas, acham que a experiência da quase morte é causada pelo cérebro. Ela se produz no cérebro humano durante essas situações críticas. Uma hipótese principal é pela hipóxia, quer dizer, a falta de oxigenação no cérebro, ou pela retenção de gás carbônico no corpo, que faria com que a pessoa tivesse essas sensações que nós definimos já nos critérios de experiência de quase morte. A segunda hipótese para explicar esse fenômeno é uma hipótese psicológica, onde tudo que a pessoa vivencia, que ela relata como o fenômeno da experiência de quase morte, é um processo de defesa contra a pessoa vivendo um processo de quase morte. Essa pessoa, através desses fenômenos, dessas vivências do túnel, de encontrar pessoas, ela estaria se defendendo do medo da morte. A terceira hipótese, ela é definida pela conscienciologia, dentro da sua especialidade projeciologia, onde a experiência de quase morte seria uma saída da pessoa para fora do corpo, isso é, para fora do seu corpo físico, com um outro veículo, um outro corpo, que em conscienciologia se chama de psicossoma. Outros sinônimos para este corpo seriam perispírito ou corpo astral. Mas o mais importante nesse fenômeno, nessa experiência de quase morte, e que corrobora a hipótese da conscienciologia de isso ser uma experiência para fora do corpo, é que muitas pessoas têm percepções que não poderiam ter enquanto estivesse nesse estado de inconsciência que a pessoa está durante a experiência de quase morte. Essas pessoas começam a relatar fatos que ocorreram no ambiente onde elas estão sendo reanimadas. Por exemplo, uma pessoa está em parada cardíaca, totalmente em coma. Quando ela é reanimada e ela volta à consciência, ela consegue descrever tudo o que aconteceu na sala de reanimação, com muitos detalhes. A gente pode se perguntar qual dos sentidos, seja a audição, a visão ou outro sentido, que a pessoa conseguiu utilizar estando em coma, estando inconsciente, para ter a percepção de tudo o que aconteceu naquela sala. E isso leva a nossa hipótese ser uma das principais, isto é, que a pessoa saiu do corpo, ela ficou naquela sala com outro veículo e observou tudo o que aconteceu, distante do seu corpo físico. Isso você leve como uma hipótese de estudo. Obrigado pela atenção. Se você gostou, curta os nossos vídeos do programa IPC Esclarece e até a próxima.